temos também um outro parâmetro que é interessante a gente discutir, que é o que chamamos de processadores CISC, RISC ou híbrido, onde no mesmo processador eu tenha arquitetura CISC e RISC. Professor, mas o que significa esses dois termos, CISC e RISC? Pois bem, CISC significa instruções complexas para o computador e RISC significa instruções reduzidas para o computador. Um processador CISC, já que as instruções são complexas, ele precisa de vários ciclos de processamento para processar uma instrução. Quer dizer, um processador, quando é CISC, ele recebe instruções complexas, das quais é necessário vários ciclos de processamento para resolver uma instrução, porque a instrução é complexa. Já um processador RISC, ele resolve uma instrução com um ciclo só. Quer dizer, com um ciclo de processamento, o processador RISC, que é de instruções reduzidas, já consegue resolver uma instrução. Então eu te pergunto, entre uma comparação CISC, instruções complexas, vários ciclos de processamento para resolver uma instrução, e RISC, instruções reduzidas, um ciclo para resolver uma instrução, qual dessas arquiteturas te parece mais rápida e eficiente para processar os dados? Com certeza RISC, de instruções reduzidas, porque se a instrução é reduzida, ela é resolvida com um ciclo só. Se a instrução é complexa, precisa de vários ciclos do processador para processar aquela instrução. Então, processadores que processam instruções reduzidas costumam ser mais rápidos que processadores que processam instruções complexas, já que essas precisam de vários ciclos para serem processadas. Professor, mas hoje em dia como é que funciona? Os nossos computadores atuais e a maior parte dos processadores de computadores de uso pessoal modernos trazem a possibilidade de instruções complexas, CISC, e também de processar instruções reduzidas, RISC. Isso quer dizer que atualmente os nossos processadores são híbridos. Eles têm parte CISC para processar instruções complexas com vários ciclos do processamento e parte RISC para processar instruções reduzidas, com um ciclo só de processamento. Então, RISC e CISC também são indicativos ou parâmetros que podem definir um melhor ou pior desempenho do teu processador. Percebe que numa análise rápida, se a gente voltar um pouquinho e pensar numa revisão, quantos parâmetros de desempenho nós temos num processador? Vamos revisar direitinho para não ter erro. O primeiro parâmetro mais cobrado em provas de concurso para desempenho do processador, sem dúvida nenhuma, é o clock, que é o indicativo em Hertz, porque indica a quantidade de ciclos de processamento por segundo e é um importante parâmetro que indica a velocidade de processamento. Esse é o primeiro. Segundo, tem que analisar que o fabricante tem um modelo de processador e que esse clock vem sempre indicado lá já no comecinho, por ser um parâmetro importante de desempenho, que as provas de concurso analisam como um parâmetro de velocidade de processamento. Mesmo medido em Hertz, está certo dizer que é um indicativo de velocidade de processamento. Outro parâmetro importante de desempenho é o que nós chamamos de arquitetura de 32 ou 64 bits, que vai indicar a quantidade de bits que podem ser processados a cada ciclo. Se o processador é de 32 ou de 64 bits, obviamente isso altera o seu desempenho no processamento. Processadores com arquitetura de 64 bits processam dados de forma mais rápida e eficiente se comparado aos processadores de 32 bits. Outro parâmetro de desempenho, a quantidade de núcleos de um processador. A quantidade de núcleos, professor, por que isso? Porque quanto mais núcleos em um processador, mais locais para processar dados, deixando esse processador mais rápido para processamento simultâneo. Um outro parâmetro também é a quantidade de memória, a memória cache. Essa memória é muito rápida e vem dentro do processador. Quanto mais memória cache, mais rápido o processador consegue te entregar o resultado do processamento. Portanto, a quantidade de memória cache também é um importante parâmetro de desempenho dos processadores atuais. E, por fim, a questão do processador ser considerado CISC ou RISC, que isso também afeta, porque se for um processador só CISC, ele é de instruções complexas, e aí ele precisa de vários ciclos para resolver uma instrução. Isso atrasa, demora o processamento.
Se o processador só recebe instruções reduzidas, ele processa essas instruções com um ciclo só. Isso acelera o processamento. Como os processadores atuais possuem as duas possibilidades, atualmente eu digo que eu tenho arquitetura híbrida entre CISC e RISC. Processadores são capazes atualmente de processar instruções complexas, com vários ciclos, e instruções reduzidas com um ciclo só.